Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 2 de setembro de 2016. Vocês devem ter percebido nas ruas já bastante movimentação, o que eu chamo já de guerra civil. Eu já provei inclusive no vídeo anterior. E vocês devem estar se perguntando, tá, mas se é guerra civil, por que o exército ainda não está nas ruas? Por que as forças armadas ainda não estão nas ruas? Porque ainda não foram convocadas. O presidente está fora do Brasil, o presidente interino é o presidente da Câmara, e ele não vai, inclusive o atual presidente da Câmara é o Valdir Maranhão, aquele personagem que a gente sabe que a gente não pode confiar, porque ele foi, ele tinha só fez presepadas e é meio que aliado do PT, a gente sabe disso. Então fica complicado de tomar alguma resolução com o apoio da Câmara nesse momento. Não bastasse isso, não bastasse essa situação, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicadas pelos governos petistas, Lula e Dilma. Então a gente tem noção de que fica complicado fazer com o presidente fora do Brasil, porque é ele que convoca as Forças Armadas numa situação dessas. Ficaria complicado de fazer a chamada neste momento de uma intervenção militar. Os militares não podem entrar por conta própria, eles têm que ser chamados, têm que ser convocados. Então, ou é o presidente interino, que se manifestou que não tem interesse de fazer esse tipo de situação, de entrar para a história como uma pessoa ele pretende agir segundo as próprias falas dele, pretende agir no estilo vice-presidente Marco Maciel, ou seja, de uma forma discreta, e deste modo ele vai simplesmente ser um presidente administrativo, vai ocupar pela forma mais discreta possível, mais tranquila possível a situação. Claro que se for necessário, extremamente necessário, ele deve consultar o presidente da República, mesmo por telefone ou alguma coisa assim, mandar um WhatsApp para ele, dizer aqui, ó, estou precisando, vou ter que fazer alguma coisa. Mas acredito que talvez possa esperar até a volta de Temer, da visita internacional, que é para, muito provavelmente, inclusive para garantir, assegurar a paz, a tranquilidade. A Dilma e o Lula, eles montaram uma coisa chamada BRICS, que é tijolo em inglês, mas na verdade significa que você tem a união de vários países, que agora são chamados de TRICS, o Brasil está fora. Então, de repente, o Michel Temer diz assim, olha, podemos manter a relação BRICS desde que seja estritamente comercial e não ideológica. Então, existe os BRICS? Sim. Vai existir os BRICS? Sim. Pode ser interessante para o Brasil? Pode. Desde que seja estritamente comercial e que não tenha o viés político, e que isso não promova obrigatoriamente uma guerra, uma invasão estrangeira. Se Michel Temer negociar isso direitinho com o maior dos países, que é a China, a Rússia, que coordena a questão ideológica, pode perder toda a sua força. Então, a Índia tem uma boa relação amistosa com o Brasil, A África do Sul também a gente tem uma boa relação amistosa, não tem necessariamente motivo para guerra nem nada. E a China tem feito mais um projeto de economia internacional no estilo capitalista do que propriamente comunista. Eles não têm uma política externa
comunista, eles têm uma política externa liberal, eles têm uma relação com o mundo, a China tem uma relação com o mundo muito liberal. E tem um governo, um tipo de governo que é um governo ditatorial, um governo de militar, mais para militar do que propriamente comunista. A tendência é, porque agora a China já tem uma economia quase que estabilizada, né? Eles já têm eles começaram sendo piratas do mundo, eles copiavam todos os produtos e serviços. Hoje você encontra produtos originais na China e eles começavam imitando as outras marcas de outros produtos, era a linha B de qualquer produto pirateado, né? Tu comprava um produto da China, tu sabia que aquele produto não era original, mas era uma cópia da marca e era tipo cruzes, comecei comprando errado, sabe, deu tudo errado, eu vou ter que comprar outra vez de novo, agora do original, isso, aquilo. Hoje tu compra algum produto da China com tecnologia já igual, similar ou até superior, né? A tecnologia deles avançaram bastante, a indústria chinesa aumentou bastante, os produtos chineses hoje são competitivos no mercado, as marcas já têm marca própria. E isso criou um mercado interno muito forte, bem estável e também externo. Então é um país competitivo de mercado que ainda não tem os recursos necessários para poder dar o pulo do gato. Exatamente, o pulo do gato vai ser nesse século. A China vai se tornar uma grande economia nesse século e para isso vai ter que abrir internamente, não só externamente. Então as políticas comerciais da China interna e externas terão que mudar, e os próprios chineses já sabem disso, o próprio Brasil sabe disso. São países emergentes que ainda não decolaram, mas que, se agirem corretamente e se não forem ditadores, se não tiverem essas dificuldades de relação com o mundo, podem crescer bastante. Michel Temer sabe disso, vai lá conversar com eles a respeito disso. Não há interesse da própria China, muito provavelmente, de fazer essa guerra mundial, né? Isso é uma coisa mais por disputa de poder ideológico, mais de grupos de interesse do que da Rússia, do que propriamente da China, ou da Índia, ou assim. O mundo não tem interesse numa guerra. Tem gente que tem interesse, tem grupos que têm interesse. Mas a formação do BRICS, da forma como foi criado, está caindo no vazio. E diante disso, o Michel Temer foi lá tentar fazer a parte dele, para ver se impede a guerra civil acontecer no Brasil e a guerra dos aliados, né, que não aumentem os aliados. Então ele se apressou em sair do Brasil para fazer uma primeira reunião internacional, principalmente na China, porque a China desarticula todo o resto. Basicamente é isso que vai acontecer. Aí a Rússia poderia ficar isolada nesse processo, caso viesse algum país de fora, mais longe, mais afastado, seria simplesmente a Rússia, para dar um reforço na Bolívia, na Venezuela e no Equador, né? Fará isso? Não. Por quê? Porque tem os Estados Unidos que já deu apoio para o Brasil, né? Se acontecer alguma coisa, vai ser na América Latina especificamente, né? Só que os Estados Unidos já se declarou aliado do Brasil nesse aspecto. Então, você sai da Venezuela, por exemplo, para atacar o Brasil, tá? Você sai do Equador para atacar o Brasil, você sai da Bolívia para atacar o Brasil. No que você sai, você abre o flanco traseiro. Vocês já devem ter percebido que na Venezuela houve uma grande manifestação nacional. A queda de Dilma Rousseff inspirou a Venezuela. O povo foi para as ruas na Venezuela para tentar derrubar Nicolás Maduro. Bom, o que está acontecendo lá? Eles estão passando fome, eles estão passando necessidade, estão numa situação igual para pior que a de Cuba, né? E por conta disso o povo já não aguenta mais, não quer mais nada com Nicolás Maduro. O que está acontecendo?
sai o exército venezuelano para, de alguma forma, atacar o Brasil, e o povo venezuelano toma a Venezuela de Nicolás Maduro. E os Estados Unidos ajudam a defender o Brasil. Então o exército venezuelano pode não só perder o seu contingente, né, nessa brincadeira, porque nós temos como nos defender. Primeiro, que nós temos como nos defender, nós não estamos tão mal assim. Segundo, que nós vamos ter um reforço dos Estados Unidos. E terceiro, que quem atacar o Brasil vai perder o poder sobre o seu país. Então esses ditadores de meia pataca latino-americanos que estão tentando atacar o Brasil vão perder o poder dessa maneira. Eles sabem disso, por isso não atacaram ainda. E por que as forças do MTST, do MST, da CUT ainda não atacaram? Porque só o pessoal mais civis e a UNE estão na rua até agora? Porque ninguém está mostrando realmente o que tem na manga. Ninguém está mostrando. Ainda não aconteceu o processo como um todo. Eles estão acreditando que podem trazer a Dilma de volta através do Supremo Tribunal Federal, porque eles têm maioria lá. Então tem 9 ministros por eles indicados. Dificilmente a gente poderia acreditar que a gente ganharia essa. Por isso é que eles acreditam que não é necessário destruir tudo, só dar um cagaço, digamos assim. Desculpa o termo chulo. Mas é mais ou menos isso que eles estão tentando fazer agora. Eles estão coagindo, eles estão pressionando. Não estão usando todas as armas. E por isso, tendo consciência as forças militares, inclusive, tendo consciência de que não haveria essa ação imediata deles, porque é tudo uma questão de guerra estratégica, né? Hoje eles estão usando uma coisa chamada guerra fraterna, que é a guerra entre irmãos. Inclusive eles querem tentar fazer com que a gente acredite que isso é uma situação que eles têm, que na verdade o país está dividido, isso e aquilo. Não. Vocês percebam nas ruas que o grupo de pessoas que estão apoiando esse tipo de situação é muito pequeno. Inclusive está ganhando rejeição, a postura deles está ganhando grande rejeição popular. Por quê? Porque estão depredando lojas, estão atacando pessoas, estão com sangue nos olhos, com raiva. Na verdade, eles podem ter o discurso que eles quiserem, não funciona, não cola. Essa história de dizer que Dilma é inocenta, né, presidenta é inocenta, não. Nem o Lula é inocente, nem Dilma é inocente. A gente sabe disso. Então eles ficam atacando as pessoas nas redes sociais, ficam atacando as pessoas nas ruas, ficam atacando as lojas, atacando como se uma vidraça de uma loja, como se um banco fosse culpado disso tudo que está acontecendo. Eles querem arrumar desculpas, eles querem arrumar culpados e eles estão atacando as pessoas dessa maneira. Não ganham apoio popular a respeito disso. Pelo contrário, perdem. E agora estão querendo no tapetaço ganhar, depois de ter passado pelas duas casas, com 2/3 nas duas casas, inclusive ter perdido na segunda votação de forma com maioria, apesar de que não era maioria qualificada, e ainda com a possibilidade de haver uma indução ao erro e que realmente poderia reverter essa situação, ou seja, dá para ainda ter a confirmação de que o impeachment é legal através do Supremo Tribunal Federal. O problema é o seguinte, é o se acontecer do Supremo inventar de apoiar politicamente, ideologicamente a Dilma Rousseff. O que vai acontecer nesse momento, nessa situação? Bom, existe a possibilidade que no interim entre uma situação e outra, se o Supremo desqualificar o Legislativo,
que o legislativo não reconheça essa situação e que apoie o executivo. Ou seja, como a maioria do legislativo cassou Dilma Rousseff, se o judiciário contrapor o legislativo e o executivo, Michel Temer pode fazer a convocação das Forças Armadas para se preservar no poder e derrubando assim, inclusive tendo justificativa assim, para derrubar todo o aparelhamento ideológico existente hoje no judiciário. Eles sabem disso. Eles sabem que vão ter que vestir o pijama se eles agirem errado. A única forma de um juiz do Supremo Tribunal Federal perder o seu cargo é por aposentadoria compulsória. A única. Ou por aposentadoria natural. Mas imediata, assim, deste modo, se um destituído ou todos os destituídos é por aposentadoria. Ou por julgamento, né, interno, que eles nunca se julgaram pessoalmente. Toda vez que acontece isso, eles pegam e dão uma aposentadoria compulsória, se aposentam um pouquinho antes da hora. Neste caso, eles seriam todos eles aposentados compulsoriamente e imediatamente. Por quê? Porque seria um poder da nação indo tentando arbitrar sobre os outros dois. O que o judiciário tem que fazer? Eles precisam referendar os dois, o interesse da maioria, o interesse político, que é um julgamento político, a queda de Dilma Rousseff. Ah, mas tem que ter crime. Tem. Só que, na verdade, o conjunto da obra é muito maior. E o povo não quer Dilma de volta. Prova disso é que não está o povo nas ruas do lado do PT. Né? Ah, teve uma moça que perdeu o olho lá em São Paulo, Antônio. Pois é, ela assumiu o risco quando ela foi para a rua. Né? E todas as pessoas que forem para a rua enfrentar a polícia, todas as pessoas que forem para a rua enfrentar a polícia, quebrar loja, quebrar coisa, tem que saber que algum estilhaço de bomba pode lhe atingir. É natural. Tu vai enfrentar a polícia e tu não quer apanhar? Tchê, tu tá indo pra rua pra quebrar coisa e pra enfrentar a polícia. E tu não quer correr o risco de sofrer um estilhaço de bomba? Mesmo que seja bomba de efeito moral? O risco existe. A menina deu azar, está no lugar errado na hora errada. Mas isso aí, assim, ó, se tu vai para uma guerra civil e tu espera não morrer, tu espera defender as coisas que tu acredita na vida e tu não quer pagar o preço, eles estão tentando utilizar aquela menina como se fosse uma situação de, vamos penalizar ela para que as pessoas tenham pena, vitimar ela, isso aqui. Ela pagou o preço do risco que ela assumiu. Né? Ela foi pra rua para fazer quebra-quebra. Tem gente quebrando. A gente sabe o quanto é difícil ter segurança no Brasil. Um bando de baderneiro virando carro de polícia. Caso vocês não tenham se dado conta ainda, o policial também tem família. Também corre risco de vida, ainda mais enfrentando essa turma toda. Se nós não temos condições de enfrentar esse pessoal que está indo para a rua fazer baderna, que está coagindo a gente, está gritando na frente da gente como se fosse louco, com sangue nos olhos, querendo ficar no poder a qualquer custo, mesmo a justiça dizendo que eles não merecem mais estar lá, a gente tirou eles na forma da lei. Eles não querem sair. Estão fazendo uma coisa chamada jus sperniandis. Então, por que eles estão ainda na rua? Eles estão na rua porque eles estão acreditando, olha, a gente está fazendo pressão, a gente está com... Vamos continuar fazendo que a gente vai ganhar o apoio deles. Não vão! Pelo contrário, está piorando a situação. É uma estratégia errada. Eles fizeram isso... Primeiro, nós temos agora, nessa época, uma coisa que nós não tínhamos em 64, que é a internet. Então, hoje as pessoas veem todos os fatos, elas estão vendo e elas estão tomando posição, elas não precisam ir para a rua para tomar posição a esse respeito. As
As pessoas podem pesquisar, foram anos, não foram... Eu disse 2 anos atrás, quando estava na campanha eleitoral de Dilma, que se Dilma ganhasse essa eleição, eu falei no meu Facebook, eu falei nas redes sociais, eu escrevi, eu tenho por escrito isso no meu Facebook. Na minha linha de tempo vocês podem pesquisar, né? Que se Dilma chegasse ao poder seria o último governo do PT, que não daria mais nada para o PT, que acabaria o PT, que o PT morreria. Né? Se Dilma chegasse ao poder, se Dilma ganhasse essas eleições, que seria o fim do PT, que ela perderia o poder, que ela seria destituída e que seria o fim do PT, inclusive o fim da esquerda nacional. Que ela estava abusando da vantagem dela, que ela tinha, para poder permanecer no poder. Porque a causa natural é o desgaste da esquerda, tanto que a esquerda não está apoiando a própria esquerda. Muita gente da esquerda saiu da esquerda, eu fui eu era centro-esquerda, e eu saí, me afastei. E muita gente está pensando exatamente disso, por isso que os movimentos de esquerda estão cada vez mais esvaziados. A turma que está nas ruas é cada vez menor. Porque agora eles estão começando a se dar conta que vai ter gente ferida do lado deles. É isso que está acontecendo na prática. O discurso acabou. Está vazio. Não existe mais. O que você tem a ver com a corrupção? Tudo. Você tem tudo a ver com a corrupção. Você apoia uma coisa dessas, durante o período eleitoral, agora você pensa o seguinte... Tá, você vai para a rua agora para fazer depredação. Daqui a pouco você está batendo numa pessoa, passa um tempinho, você está fazendo campanha nas ruas pedindo voto, na mesma sequência, na mesma cidade. Você encontra aquela pessoa que você bateu na rua e você vai tentar pedir voto para ela. E os partidos políticos sabem disso, por isso eles não vão, assim, mas eu não posso me expor porque senão eu não tenho condições de fazer uma campanha legalizada e legitimada para poder voltar ao poder. E aí as pessoas ficam com medo, porque quem vai para a rua numa situação dessa normalmente é jovem, o estudante, então é mais o pessoal da Uni. Né? Tem umas lideranças uma que outra, mas... Cara, se tu é candidato a vereador, candidato a alguma coisa, e é flagrado dentro de uma situação dessas, cara, como é que tu vai pedir voto depois? Tá? Então fica complicado. Em pleno período eleitoral pegar e fazer uma guerra civil para legitimar o negócio, e eles sabem disso, eles sabem que essa situação é desse jeito. Então nós temos um mês de folga, que é o mês das eleições, que provavelmente nenhuma guerra civil real possa acontecer. E é o mês que mais ou menos vai levar também para o Supremo Tribunal Federal julgar essa situação toda da questão do impeachment. Mas não tem tempo previsto e tudo, mas eu acredito que eles vão tentar levar isso até o final do ano. E com o apoio das autoridades, das forças policiais, assim, eu acredito que nós tenhamos condições de manter a democracia nacional. Então, por isso, existe também a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação dos Juízes do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acredito que essas entidades possam defender o povo brasileiro. Então, os partidos de direita já estão entrando com ações para fazer a manutenção do status quo, da manutenção do Estado brasileiro. As forças militares também estão do lado do Brasil, a gente já viu isso, a gente já percebeu isso. Nas Olimpíadas foi uma prova contundente de que poderia ter acontecido atentado estrangeiro através do Estado Islâmico, que fez inclusive um canal em português para invadir aqui o Brasil, e nós, com inteligência e de uma forma bem sutil e bem tranquila, nós fizemos o nosso trabalho. O Brasil teve condições dentro de um processo interno crítico internacional, de 4 presidentes que nós tivemos, 2 nós tiramos na forma legal. Nós estamos dando exemplo de cidadania, exemplo de democracia. Apesar de ser uma democracia jovem, o povo brasileiro está se solidificando internacionalmente nesse sentido.
E tudo isso sem precisar fazer grande violência, sem precisar fazer nada. Inclusive nós estamos retirando uma ditadura comunista, coisa que poucos países do mundo conseguiram fazer da forma como nós estamos fazendo. Eu não me lembro, historicamente falando, de nenhum país que tenha tomado a providência democrática que nós estamos tomando nesse momento. Então o Exército Brasileiro está de parabéns nesse aspecto. E por isso tudo não há necessidade, talvez não haja necessidade de uma guerra civil ou uma invasão estrangeira, porque talvez não aconteça, simplesmente por questões de inteligência, estratégia, né? A estratégia da esquerda é uma estratégia falida. A questão da Guerra Fria tentar ser resgatada desse modo, talvez tenha sido um tiro no próprio pé. Ah, nós vamos conquistar a zona de retaguarda dos Estados Unidos, o Brasil. Podem ter tentado, podem até continuar tentando. O problema é que o discurso está caindo no vazio e os políticos do Brasil que pensaram dessa maneira estão perdendo espaço, poder e vão acabar vendo o sol nascendo quadrado. Então vai haver um momento onde eles vão ficar mais isolados ainda do que já estão. Por quê? Porque está caindo no vazio e as pessoas estão se dando conta de que elas estão sozinhas. Os esquerdopatas radicais estão... aquelas pessoas que estão tentando manipular, os manipuladores, eles não... os psicopatas, eles estão perdidos, eles não sabem por que eles estão... Agora estão começando a entrar em desespero e alguns até chorando de verdade. Por conta disso, eles estão isolados, eles não sabem explicar por que eles estão isolados dessa maneira, por que ninguém acredita mais neles. Por conta disso. Tá? Então, o pessoal está me perguntando bastante nas redes sociais, tá, Antônio, mas qual o risco da Dilma voltar? Sim, o risco sempre vai haver enquanto estiver, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal com maioria indicada por eles. Só que não é o fim da história, como eu disse, ainda existe a possibilidade de ser um poder contra dois. E quem tem, qualquer um dos três poderes tem condições de chamar as forças militares. Só que as forças militares ficariam do lado de quem numa hora como essa? Ficariam do lado do povo? Ficariam do lado do PT? E se a maioria dos ministros forem indicados pelo PT e fizer o retorno do PT ao poder, de quem ficaria as forças militares? Com quem ficariam as forças militares? As forças militares, pela legalidade, pela legitimidade, poderiam dizer assim, ficaria do lado do PT. Não ficaria do lado do PT. Porque a instabilidade política, econômica e social foi promovida por um partido político que incitou inclusive a invasão estrangeira e a guerra civil. E as forças militares elas são de preservação do Estado. Então, se de alguma maneira, ideologicamente, houver o aparelhamento ideológico do Supremo Tribunal Federal, cai o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então essa é a tranquilidade que eu dou para vocês. Claro que o povo tem que fazer pressão e talvez a gente tenha que voltar para as ruas. O problema é como voltar para as ruas com toda essa turma lá esperando a gente. As forças militares, as forças policiais, se a gente organizar uma data específica e formos para um local específico, eles vão isolar um grupo do outro. E claro, o grupo maior será aquele grupo que realmente demonstrar um interesse maior. Mas a gente tem que planejar tudo isso de uma forma estratégica, com uma data específica estratégica. Qual a data mais próxima para fazer esse tipo de manifestação? Ora, a data que a gente pode apoiar os militares. 7 de setembro está aí, gente. Vamos botar todo mundo verde e amarelo, vamos para as ruas saudar os nossos militares. Saudar os nossos militares, vamos voltar a usar verde e amarelo, vamos para a rua no dia 7 de setembro com orgulho de ser brasileiro. E vamos mostrar para o PT que nós, brasileiros, não queremos mais o PT. Todo mundo, nas manifestações militares,
com verde e amarelo, azul e branco. Todo mundo vai para a rua parabenizar o Brasil e a democracia. Vamos fazer essa manifestação do 7 de setembro ser um orgulho nacional. E com todo mundo com faixa e cartaz de fora Dilma para sempre. Adeus, querida. Não tchau, querida. Adeus, querida. Para nunca mais. Vamos aproveitar esse momento para isso. Porque eles não vão estar de verde, amarelo. Eles vão estar de vermelho. E nós, povo brasileiro, temos uma data à nossa disposição sem precisar de movimento nenhum. Vamos fazer o civismo nacional no dia 7 de setembro. Essa é a minha dica. E é a manifestação mais tranquila porque o exército vai estar nas ruas. Vai estar fazendo as manifestações, os desfiles e vai poder proteger o povo nesse sentido. Meu muito obrigado pela atenção dispensada.